Meu servo do Senhor, o obreiro, nosso irmão, o irmão Edésio, com as palmas bem alegres para Jesus. Graças a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Só quem ama Jesus de verdade diz amém. Bate palmas e dá glória e honra a esse Deus. Aleluia. Como diz a igreja, o salmista: não a nós, mas ao teu nome é dado glória. Aleluia. Nós não, né, igreja? Mas o nosso Deus, toda honra e toda glória. Glória a Jesus. Vamos ler aqui, igreja, no livro de João. É só para nós refletir. Evangelho de João 11. Nós vamos aqui meditar nessa noite sobre a morte do corpo. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. João 11, 25, que fala sobre Jesus dizendo que Ele é a ressurreição e a vida. Vamos ler o 25 e 26, onde o Senhor diz: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto, né? Crê tu isto? Elas creram e nós também cremos. Vamos fazer oração ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, Deus de glória, Deus de grandeza, Deus de poder. Aqui estamos nós, ó Pai, na Tua presença, para fazer menção do Teu grande nome. Estamos todos nós cheios de falhas, aleluia, carregados de pecados e fraquezas. Venha nos perdoar aqui agora, Senhor. Te pedimos também, venha falar com a nossa alma sedenta. Venha falar com a Tua igreja. Venha falar, meu Deus, com todos quanto, ó Pai. Ó Senhor Jesus, o Senhor colocar diante desta palavra. Confirma a Tua grande obra, Espírito Santo. Venha manifestar a Tua glória, o Teu poder nesta humilde igreja. Venha confirmar a vitória nos nossos corações, pois a nossa alma tem sede de Ti, como terra seca. Louvado seja o Teu nome e confirma a Tua grande obra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Assenta e vamos pegar a empreitada de bater palmas e dar glória a Deus. Gosto de bater palma, igreja? Já é bem antigo, viu? O Senhor me pediu que, assim que a gente lê essa palavra, é para glorificar Ele com palmas e glória a Deus. Eu lembro do saudoso José Borges. E uma vez que eu estava em Goiânia aqui, ele gostava de falar o seguinte: Jesus, o maior nome da história da humanidade. Uma vez ele parece que estava em Manaus pregando, e aí ele viu a voz de Deus assim aos ouvidos dele: ô meu servo, fala aquela palavra que você gosta de falar. Aleluia. E talvez então era essa palavra, né? Jesus, o maior nome da história da humanidade. E talvez um simples ato desse aqui, de bater palmas e dar glória ao Senhor um pouquinho a mais, o Senhor fica muito grato, viu, igreja? Aleluia. Vamos cantar um corinho.
Mas o povo do Senhor é um povo tão alegre. Eu estou alegre, alegre eu estou. Eu estou alegre, alegre eu estou. Porque eu faço parte deste povo do Senhor. Eu estou alegre, alegre eu estou. Porque eu faço parte deste povo do Senhor. Mas o povo do Senhor é um povo tão alegre. Eu estou alegre, alegre eu estou. Eu estou alegre, alegre eu estou. Porque eu faço parte deste povo do Senhor. Eu estou alegre, alegre eu estou. Porque eu faço parte deste povo do Senhor. Vem, 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 vem cantar e orar também. Vem, 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 vem cantar e orar também. É cantando e orando que você vai conseguir felicidade na vida e aprender a sorrir. Felicidade na vida e aprender a sorrir. Amém, glória a Jesus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos. Romanos 6, 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2. Esse Romanos, igreja, é um verdadeiro estudo bíblico contra o pecado, viu? Principalmente o capítulo 6. O capítulo 6 de Romanos, meu Deus, mas combate a miúdo, viu? Contra o pecado. Diz assim Romanos 6, 1 e 2, glória a Jesus. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, glória a Jesus, como viveremos ainda nele? Pode assentar, glória a Jesus. Pode glorificar a Deus com as palmas. Nós vamos falar, igreja, sobre nós estarmos mortos neste mundo, mortos para o pecado. E aqui a Bíblia está falando, vamos permanecer no pecado para que a graça abunde. Porque atrás Paulo disse que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Mas depois que o pecado saiu, né, igreja? Depois que o pecado foi rejeitado, aleluia, aí a graça veio e tomou conta da vida do crente. Aleluia, onde habitou o pecado, a graça veio e superabundou. Aí ele diz: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que já estamos mortos para o pecado, como ainda vamos viver nele? Então o Senhor não dá essa permissão para a igreja dele voltar aos pecados novamente, pois para esse mundo de pecado nós já estamos mortos para ele. Glória a Jesus. A gente já morreu, igreja, porque quando a gente foi batizado, morremos e ressuscitamos imediatamente. Quando mergulhamos e tirou nós das águas, foi uma morte rápida e uma ressurreição rápida. Aleluia, morte, que o batismo é morte e ressurreição ao mesmo tempo. Glória a Jesus. Ainda versos 11, né? Ainda diz 6 de Romanos, versos 11, que diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é considerar, está morto mesmo para o mundo. A Bíblia está falando considerar, a gente tem que considerar, mas viver, né? Viver essa realidade de não andar mais de mãos dadas com o mundo.
com o pecado que tanto atrapalhou a nossa vida, né? Que quase nos matou, que quase nos destruiu, quase nos levou para a sepultura. Então, nós não temos mais nenhuma comunhão com essas trevas, igreja. Nenhuma comunhão com a escuridão que é o pecado. Seria uma grande tolice você estar na claridade, você estar ao pé da luz e entrar no escuro arriscando a vida. Vai com a serpente que pega. Aleluia. Então é um perigo mortal, viu, igreja? Está perto de estar na luz e ir para as trevas. O crente não é bobo de fazer uma coisa dessa. Romanos 8, 10 e 13. Romanos 8, versículo 10 e 13, que diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Bom, nós que servimos a Deus e que já confessamos o Senhor como Salvador da nossa alma, e Cristo está em nós, então o corpo mais uma vez morre, porque o Senhor jamais vai habitar num corpo carregado de pecados, cheio de impurezas, de malícia e de tantas coisas ruins deste mundo, que desagrada e entristece os olhos daquele que por nós morreu, justamente para perdoar esses pecados. Então aqui está falando a palavra de Deus, que foi Romanos, capítulo 8, versículo 10. Glória a Jesus. Se Cristo está na sua vida, na minha, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. É o Espírito de obediência, igreja. Quem reina agora não é o pecado, aqueles desejos de praticar as coisas que outrora a gente praticava. A Bíblia diz que tem de se mortificar os desejos da carne, matar ele com leitura da Bíblia, com jejum, com obediência, com amor a Deus, com sinceridade, com capricho, com renúncia todo dia, todo instante, toda hora. Glória a Jesus. Verdade, Senhor. Aleluia. A nossa luta é para matar, igreja, os nossos desejos. O combate árduo aqui nessa terra é contra nós mesmos, contra essa natureza que parece que não quer desaparecer, essa natureza caída. Me podia que tivesse caído mesmo, já totalmente enterrado, a glória de Jesus. Mas sempre vem a tentação, igreja. Por causa dessa natureza pecaminosa, o homem e a mulher sempre está lembrando de práticas que parece que tem desejo ainda de praticar. Mas as pessoas que têm esse desejo são pessoas que ainda, igreja, não está levando uma vida de sinceridade com Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum e de santidade. Porque mediante a gente ir renunciando ao mundo das práticas pecaminosas, a gente não vai ter mais prazer, não, igreja, nesse tipo de pecado, na cachaça, nas coisas erradas. Glória a Jesus. É que fala cachaça, essas coisas, droga, porque quem está lá fora, praticamente quase todo mundo usa, né? Mas tem uma carreta de mais coisas que atrapalha a vida do homem e da mulher. Aleluia. Que está lá fora, e por causa desse apego com essas coisas perecíveis, eles preferem ficar por lá e não quer aceitar Jesus para não desfazer de tudo isso. Versos 13 de 8 de Romanos: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então tem que matar, mortificar, sufocar com jejum,
com disciplina. Aleluia. Quer ver, igreja? O crente ter facilidade para vencer o mundo, é ele investir no jejum. Investe. Se você tem saúde suficiente para fazer um longo jejum, faça. Aleluia. O diabo mesmo, ele confessa que ele não pode com um crente que jejuma, que consagra, ele não aguenta. Não aguenta, igreja. É como se fosse andando um homem de fogo por aí. Ele fica totalmente revestido no fogo, no poder do Espírito Santo de Deus. Tem mesmo pessoas, a gente já viu tantos testemunhos de pessoas que fez campanha de 21 dias de jejum, às vezes o dia todo, e outros dias, outras campanhas semelhantes, ia passando a vez em algum lugar, e pessoas iam caindo endemoniadas. Porque poder de Deus, o demônio não resiste ao jejum. Então ele vai matar os desejos da carne. E aqui está falando que é para mortificar. Porque se viver de segundo a carne, a igreja morre. Vamos falar meu mundo. A igreja morre. Tem tantas igrejas mortas por aí, igreja. Tantas igrejas mortas que andam segundo a carne. Veio para a igreja, veio para o evangelho, mas não deixou Jesus trabalhar, porque trouxe a bagagem velha e continua com eles até o presente momento. Não deu direito ao Espírito Santo fazer a obra, porque o Espírito pensa que o Espírito Santo, ele quer trabalhar na nossa vida. Às vezes a gente não quer trabalhar para os outros, não. Às vezes tem um favor quando alguém pede. Você pode me ajudar um dia de serviço assim. Mas o Espírito Santo gosta de trabalhar na vida do crente. Aleluia. Ele gosta, é só você convidar. Convida o Espírito Santo trabalha na minha vida, e ele chega com as suas ferramentas santas e faz uma grande obra. Glória a Jesus. Se vivemos segundo a carne, a paixão desse mundo, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viveremos. É vida com Deus. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vamos viver. Romanos 14, 7 e 8. Estou falando que Romano combate no capricho. 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. A nossa vida inteiramente não é nossa, é de Cristo. E quando a gente morre também para Ele. A igreja vive e não vive, a igreja não está vivendo mais para si. Bom, em sinceridade, quem anda em sinceridade, né? Ninguém vive mais para si. Desde o dia que a gente aceitou o Senhor, que a nossa vida é do Senhor Jesus. A nossa vida é de Cristo Jesus, nosso Senhor. E a gente sabe que a nossa vida é um louvor a Deus, igreja. Quando a gente morre, a nossa morte é um louvor. A Bíblia diz que Ele tem prazer na morte dos seus santos. É um presente para Deus. Quando o cristão santo morre, quando uma mulher santa, um homem santo que deixou o mundo, quando ele morre, meu Deus, o Senhor parece que já fica lá aguardando ele, como aquele pai do filho pródigo aguardava lá na cancela da fazenda, esperando ele de volta para dar um abraço. Não que o crente estava desviado, não, porque a ansiedade de Deus te ver lá no céu é tão grande, que ele juntamente com os anjos, como aquele pai do filho pródigo, juntamente com os trabalhadores, fizeram festa, tocaram música, e os anjos tocam a trombeta no céu, por causa da sua chegada lá na glória. Aleluia. Então versos 8 está falando: se vivemos para o Senhor, viveremos. Se morrermos para o Senhor, morreremos. Está vendo? A nossa vida é um presente para Deus, igreja. A Bíblia diz que nós somos propriedade particular do nosso Deus. Já pensou você ser uma propriedade de Deus? É verdade. Por isso que quando a gente vive para Ele e a gente morre para Ele, mas morrendo em santidade.
Aleluia. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Em vida e em morte somos 1000% de Deus, glória a Jesus. Efésios 2. Efésios 2. Me parece que é versículo 1. Efésios 2, 1. Glória a Jesus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A gente estava morto para Deus, né? Porque tem duas mortes aqui. A gente, quando o homem está no pecado, para Deus ele está morto. E quando a gente vem para a igreja, a gente tem que morrer para o mundo. Aleluia. Quando o homem está na prática pecaminosa, perante Deus, ele é uma criatura morta, vivendo, mas estando morta para Deus. E quando a gente confessa o Senhor como Salvador da nossa alma, aí a gente tem que morrer agora para o mundo. O mundo tem que considerar nós mortos para Ele. Aleluia. Vamos ler mais aqui. Colossenses 2:20. Colossenses está por aqui por perto, depois de Filipenses. Glória. 2:20. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo. Então, se nós estamos mortos com Cristo, quanto ao rudimento do mundo. O rudimento do mundo, igreja, é a doutrina do pecado, é que o mundo oferece. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. É nada, não é muito grande na minha cabeça não, né? Menor que uma melancia. Graças a Deus. Então, igreja, olha, versos 20, que nós estávamos meditando, né? Se pois estáis mortos com Cristo, quanto o rudimento do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo. A gente serviu o mundo, igreja, mas servia como escravo mesmo. Antes da gente conhecer a igreja, conhecer o Senhor, a gente era um povo escravizado. Ninguém aqui, igreja, tem um passado bom para contar. Todo testemunho aqui, qualquer um que for dar um testemunho aqui na frente do seu passado, eu creio que muita gente vai até chorar. De tão escravizada e escravizado a gente foi. Porque a gente andava segundo o rudimento deste mundo, na doutrina do diabo, que é servindo o pecado, glória a Jesus. Mas agora, igreja, a gente serve a Deus. Os mandamentos do Senhor, não servimos mais o mundo. Porque o mundo é maldoso. E não tem misericórdia de ninguém. Tanto é que não tem, que nesse instante que a gente está aqui, meditando na palavra de Deus, tem gente descendo a sepultura. Tem pessoas sendo veladas, tem famílias em desespero, chorando. Aleluia, glória a Jesus. Ainda aqui, em Colossenses 3:3, diz assim: porque já estáis mortos
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a Bíblia falando em vários versículos que a gente está morto para esse mundo, para o pecado, e a sua vida está guardada. Aleluia. E essa porta ninguém abre, aonde o Senhor te guardou, ninguém te toca. Aleluia, glória a Deus. Só com a permissão dele. Já que nós estamos guardados em Cristo, o maligno não lhe toca. O Senhor permite vir as lutas, mas a sua salvação está garantida. Aleluia. Se continuar sendo uma pessoa morta para o mundo, não atendendo mais os desejos e os deleites da carne. Vamos ver aqui ainda em Timóteo 6, Timóteo 5, 6, 1 Timóteo 5, 6. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Diz assim: mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Está falando das viúvas aqui, mas isso é para nós também. E aquelas viúvas, né? Regateiras, que ficavam andando de casa em casa e coisa e tal, caçando namorado. Então, aqui a Bíblia está falando: se viver em deleite, vivendo está morta. Vem essa igreja, vivendo em deleite, tem uma igreja morta para Deus. Porque invocar o nome de Cristo, invocar o pecado também, igreja, que graça tem isso? A gente invoca o Senhor como o Senhor da nossa alma, e depois lá fora anda na prática do pecado. Então não tem graça nenhuma servir a Deus dessa maneira. 1 Pedro 2,24. Pedro está depois de Hebreus, depois de Tiago. 2,24. 1 Pedro 2,24. Diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Mais uma vez a Bíblia está pedindo que a igreja do Senhor tem que estar morta para o mundo, morta para o pecado. Ninguém pode viver duas vidas, igreja. Ninguém pode viver duas vidas ao mesmo tempo, querendo obedecer à Bíblia, mas atendendo os desejos da carne. Agora, em Romanos a gente leu, glória a Jesus, parece que é versículo 8, que a gente estava lendo, 8, 10, vamos meditar nele, o versículo: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E eu quero fazer uma pergunta aqui para a igreja. Aonde você já viu um corpo morto usando um salto alto? O corpo está morto. Onde você vê um corpo morto cheio de correntes pelo pescoço? Onde você vê um corpo morto com um bermudão que vai ser velado? Aleluia! Vai meditando. Quando você vê um corpo morto usando pinturas, muito pelo contrário, igreja. O corpo morto, ele é trajado com vestimenta social, coberto, como se fosse mesmo para o céu. Agora, por que quando a pessoa morre, é morrer também para o mundo, que está despedindo desse mundo? Ele não leva nenhuma vaidade, ele não leva nenhuma paixão desse mundo com ele. Agora, por que a igreja está morta, mas muitos andam na pintura, com as unhas pintadas? Aleluia! Na política, no salto alto, com pó no rosto.
Por que em vez de colocar o pó no rosto, não coloca o rosto no pó? Aleluia. Invocando a Deus. Mas você já viu um corpo morto, igreja? De mini saia mostrando as coxas? Você já viu um corpo morto, num decote extravagante, mostrando as covas do seio? Você viu um corpo morto com os lábios cheios de batom? E por que as igrejas lá de fora não meditam nessas coisas? Glória a Jesus. Um dos pastores que deveria pregar a verdade, porque são teólogos de mão cheia, pergunta para ele sobre escatologia, que você fica de boca aberta. Mas pergunta sobre a santidade do corpo. Se você for lá na casa de muitos crentes, dessas igrejas que não obedecem a Deus, que não entendem nada, eles entendem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas não entendem nada da santidade do corpo. E parece que nem do espírito e nem da alma. Porque se não obedece à santidade do corpo, a alma também está em desespero. O espírito está em apuro. Porque os três é como se concordassem um. Verdade. Glória a Jesus. Onde o corpo morto tem que estar envolvido com política, com opção, com novela. Você já viu um corpo morto assistindo novela, filmes, seriado? Aleluia! Se já estamos mortos para esse mundo, como ainda vamos viver nele? Verdade. Aleluia! Quando você já viu um corpo morto na academia, sem camisa, nas praias, de fio dental, de sunga? Aleluia! Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Então as igrejas estão completamente perdidas. Lê a Bíblia, mas passa por cima de tudo, sai atropelando todos os versículos de santidade e termina obedecendo os seus desejos da carne. E não se curva diante da verdade para obedecer o nosso Senhor. As igrejas estão se curvando diante da vaidade, dos seus prazeres carnais. Aleluia! Servindo mais o mundo do que o próprio Deus. Para onde é que essas igrejas vão, igreja? Se continuar dessa forma, a igreja pentecostal do Filho de Deus está em busca de pregadores rudes, que pregam a verdade ao pé da letra, como João Batista pregava. Como Paulo pregava, Paulo chega a falar: se eu sou rude na palavra, mas da ciência eu não sou. Glória a Jesus. O Senhor também ele era rude. Quantas vezes ele falou para os fariseus: raça de víboras, como escapareis do fogo do inferno? Vivendo nessa doutrina, glória a Jesus, mundana. Porque os fariseus também viviam de aparência. Aleluia! Pregava, mas não obedecia nem com a polícia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor chamou eles de sepulcros caiados, que parecia crente, mas era uma verdadeira carniça, cheios de pecado, de vaidade, andando na sua própria ideologia, e não nos preceitos bíblicos, não nos mandamentos do Senhor, não na lei do Senhor, mas segundo os seus desejos da sua carne, eles andavam. E a maioria das igrejas está andando no mesmo curso pecaminoso. Deixaram o Senhor. Essas pessoas estão escarnecendo do Evangelho. E quando você vem para o Evangelho e não obedece ele, você está escarnecendo. Aleluia! Servir a Deus é coisa séria, igreja. Onde você já viu um corpo morto contar piada? Aleluia! Onde você já viu um corpo morto no estádio?
assistindo MMA, lutas, uns destruindo os outros, vendo aquelas pessoas com a cara dessa grossura de tanto apanhar, e ainda torce por alguém ali. Aleluia! As igrejas estão perdidas, por isso que o Senhor já revelou para muitos que essa é a pior geração já vista desde que houve homens sobre a face dessa terra. É a pior geração. Aleluia, porque diz que ama a Deus, mas nega com as obras. Não quer mais obedecer a Deus. E ainda quer atrapalhar os remanescentes seguir fielmente. Eita glória! São pastores sem vergonha, são evangelistas sem caráter, sem afeto natural, glória a Jesus. É como diz um Judas, um mar que abomina as suas mesmas escomas. Aleluia, andando na sua podridão, que segue pelo caminho de Balaão e caíram na contramissão de Coré, escolhendo o caminho do engano e da avareza, o caminho da prostituição, do engano, da mentira, da falsidade, do evangelho falso, do evangelho que engana as pessoas, que ilude as pessoas, dizendo que vai ser salvo, pregando paz quando não há paz, falsos profetas. Aleluia! Todos eles estão precisando de servir a Deus e passar por um novo discipulado para descerem as águas batismais e descerem agora, dessa vez, libertos do pecado. São igrejas poluídas, manchadas. Aleluia! Que o Senhor torce o pescoço de lado para não olhar para essas igrejas mundanas, que nem eles ensina as almas a ir para o céu, nem vão e nem deixam as pobres almas que saíram da favela, que saíram da droga, que saíram da cachaça e que desejam tanto o céu. Eles não ensinam como deve ser salvo, não prega a verdadeira doutrina. É uma vergonha, igreja, nos dias em que vivemos, onde o crente não pode nem comprar fiado. Aleluia! Por causa dos enganadores, dos caloteiros, dos crentes caloteiros. Eu conversava com um certo pastor à época. Ele disse: se for comprar um carro, não fala que é crente não, que as concessionárias não vendem. Por causa daqueles que usam de engano, trabalham em cima do calote, trabalham em cima do engano, ainda quer ser chamado de crente, de pastores, ou ser pastores de porcos. Aleluia, onde o seu líder é o diabo, porque está anunciando mais as obras do diabo do que as obras de Cristo na terra. Por isso que as igrejas mundanas estão crescendo a todo vapor, porque o diabo não coloca no empecilho para essas almas ir para lá, porque serve a Deus dia e noite e dia desviados. Eu nunca vi um corpo morto para o pecado, andando em comunhão com ele. Aleluia! Onde viu um corpo morto usar uma mini blusa mostrando o umbigo. Aleluia! Colocando silicone. Onde você viu um corpo morto colocando silicone. Aumentando bem, se afinando na nariz. Aleluia! Andando na prática da vaidade. O Senhor não olha para a beleza. Falou Deus para Samuel, e olha para o coração. Se ele olhasse para a beleza, Jesus tinha sido o homem mais belo, mas eu creio que ele foi o mais feio. Aleluia! E o próprio Jesus aqui, João fala que ele era feio. Não vamos procurar, não quer demorar. Foi com não, mas ele mesmo fala: não julgueis segundo a aparência. Os fariseus estavam julgando ele, certamente não tinha um jeito assim bonitão, né? Então, daquele jeito humilde, simples, eles estavam perseguindo.
E o Senhor falou: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então dá a entender que o nosso Senhor não era belo. Aleluia. Pedro falou, Paulo falou que a beleza da igreja não é no exterior, não é no formato do corpo, mas é uma vida de integridade com Deus, uma vida de compromisso, é no coração puro. Aleluia! De um coração que reverencia a Deus e que não é apegado com essa terra, porque a beleza vai passar. Aleluia! Tudo vai passar, mas a sua fidelidade com Deus, além de você levar a fidelidade e em troca disso a salvação, ainda as suas obras de justiça ficará no memorial eterno. Aleluia! Infinitamente lá no céu. Somos corpos mortos para o mundo, mas vivos unicamente para o Criador da nossa alma. Jesus disse: se nós amar a nossa vida aqui, perderemos a salvação lá, mas se nós aborrecermos a nossa vida aqui, a salvação está lá. Aleluia! É tão fácil ser crente, igreja, mas a maioria das igrejas modernas tem colocado dificuldade, e ainda tem arrastado crente besta das igrejas de doutrina para lá. É crente besta que eu não faço negócio nenhum para perder. Quero ver eu me enganar. Glória a Jesus. Quando eu vim para cá, algumas pessoas falaram: olha, você está em tal igreja, não fala não. Não, mas Deus vai ser com você lá de tal igreja, falou o nome, né? Essa igreja maior que tem aqui. E aí eu digo: não, que é isso, eu não vou para aquela igreja não. Você acha que eu vou fazer negócio para perder? Porque sempre quando eu fui à igreja, quando aceitei Jesus, que eu peguei aquela igreja que eu saí, que andava na doutrina, eu falava: no dia que eu achar uma igreja melhor do que essa, eu saio. Então a doutrina mais cristalina do que essa, eu saio. Aleluia! E já não estava usando o WhatsApp mesmo, nenhuma dessas redes pecaminosas. Vamos falar de WhatsApp, né, igreja? Vê essas igrejas daí, o corpo morto da igreja, envolvido com o que as redes sociais oferecem para eles. É tanta porcaria. Você sabia que a Bíblia condena o WhatsApp? Vamos ver aqui. Vai ser depressa. Daqui eu não vejo as horas. Meu Deus do céu. Tem um reflexo bem no meio lá que espelha tudo. Jeremias 55. Glória, Jeremias não, Isaías. Jeremias 55. Não, 59. Jeremias 59. É Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não poder ouvir, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, o vosso pecado encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Você usa o WhatsApp, não é com os dedos? Para baixar as coisas que não prestam? Os vossos dedos cheios de profanação, cheios de imoralidade, cheios de coisas pecaminosas. Os vossos dedos têm sido um instrumento, para quem usa essas redes sociais aí, um instrumento de iniquidade. Está falando a palavra de Deus. E as redes sociais estão acabando com as igrejas de doutrina, igreja. Para você trazer um crente dessa doutrina aqui para a igreja pentecostal do Filho de Deus, igreja, mas eles dão tanto rodeio. Eu disse: meu Deus do céu, como é tá difícil. Por causa de um simples aplicativo que vai levar a alma para o inferno. Troca Jesus pelo WhatsApp, pelo Facebook, por todas essas coisas que o diabo criou. E sendo que antigamente a gente não dependia dessas coisas para servir a Deus, e pensa que vida abençoada a gente tinha antes. Igreja, eu falo aqui abertamente, antes de sair
surgir as redes sociais, a nossa vida era muito mais abençoada. Deus curava muito mais. Deus orava muito mais. Deus ouviu o clamor da igreja muito mais. Mas depois de envolver tanto com coisas que desagradam a Deus, terminamos, igreja, entristecendo o Espírito Santo. E o Espírito Santo já não opera mais como era antes. E ele não tem culpa nenhuma. Culpados somos nós. Que já que nós estamos mortos para o mundo, a gente não podia mais estar nessas práticas, mas vivendo unicamente para um, que se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Esse é o único em que a gente tem que estar em todo o tempo conectado. Eita glória! Temos que estar conectados não com as redes sociais, mas com o céu. Glória a Jesus! Toda hora, aleluia! Porque para Jesus você não precisa usar nenhum aplicativo, você vai direto. Aleluia! Você já tem o acesso direto com Deus. Aleluia! Através do seu clamor. Que Deus abençoe a igreja dele. Aleluia! Que continuamos um povo morto para o mundo, mas vivo para Deus em verdade e espírito. Bate as palmas e exalta o nome do Senhor Jesus. Tem uma pessoa me revela que o Espírito Santo de Deus. Ultimamente você tem sido uma pessoa muito ansiosa. O Senhor Jesus quer tirar isso. Por qualquer coisa bate uma ansiedade, um desespero, aquela coisa desagradável. Recebe o livramento. Aleluia! Tem mais duas pessoas que revelam aqui o Espírito Santo de Deus. Que essas duas pessoas fizeram uma prova com Deus e está esperando. E o Senhor Jesus vai te responder. Onde estão essas duas pessoas? O nosso irmão não é ainda. Glória a Jesus. Está por aqui. Aleluia. Não é. Recebe ali. Pode adorar o nome santo do Senhor. Tem três pessoas que revelam que é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor manda você colocar sua casa em ordem. Muita gente confunde essa palavra, colocar casa em ordem, achando que se trata da sua própria vida, mas é da vida da sua casa mesmo, da família. Glória a Jesus. Bons conselhos, pregação de evangelho, alertando a todo tempo. Glória a Jesus. Essa palavra vem sempre quando a pessoa vai partir dessa vida. Glória a Jesus. Como aconteceu com Davi, com Ezequias, com aquele próprio servo do Senhor que se enforcou. Ele deu um conselho para Absalão. Absalão não aceitou o conselho dele, teve um conselho bem mais rebelde, e ele ficou contrariado. Chegou na sua casa, colocou sua casa em ordem, um dos filhos, e depois morreu enforcado. Quem sabe o nome dele? Aitofel. Conselheiro. Diz que a palavra daquele homem era como se fosse uma profecia. Ele era conselheiro de Davi. Era como se fosse a profecia. E Davi pediu a Deus que transformasse o conselho de Aitofel, para que Absalão não pegasse o conselho dele, porque o conselho dele era certinho, era como outra profecia. E como Absalão não aceitou o conselho dele, porque com a permissão de Deus, ele ficou contrariado, chegou em casa, ordenou os filhos junto à família e disse: olha, vou morrer. Não sei se chegou para isso, porque ele disse que se invocou, né? Então o Senhor pede vocês para pregar mais para a sua casa. Aleluia, essas duas pessoas. Recebe também. Eu agradeço a oportunidade. Vamos passar para o pastor. Palmas que engrandece o nome do Senhor Jesus.